Além de permitir que você faça cálculos e condições, fórmulas também permitem que você identifique erros e obtenha informações sobre os seus dados. Nessa aula, nós falaremos sobre funções informativas. Vamos começar olhando para a coluna de quantidades na nossa tabela. Nossa expectativa é que todos os registros dela sejam números, certo? Agora, o que nós podemos fazer para identificar se isso é verdade sem ter que olhar um por um? Vamos utilizar uma função informativa. Vou aqui nessa célula e vou digitar igual num. Vou apontar essa primeira quantidade e copiar para as outras células da tabela. Como você pode ver, essa função retorna verdadeiro nos casos em que de fato a quantidade é um número e falso nos casos em que não é. Olhando agora mais a fundo para esses casos, nós temos aqui uma célula que contém sim um número, mas que também contém um texto, e por essa razão está como formato de texto. Se nós deletarmos essa palavra e esse apóstrofe, a nossa fórmula passa a indicar verdadeiro. Outro caso que nós temos na coluna de quantidades são células vazias, em branco. Vamos agora utilizar uma função que identifica essas células e retorna verdadeiro ou falso. Vamos escrever igual cell vazia. Vamos apontar novamente a primeira célula da coluna de quantidades e copiar para as restantes. E como você pode ver, essa função retorna falso nos casos em que a célula não é vazia e verdadeiro nos casos em que ela é. Para finalizar a aula, vamos focar agora na coluna de valores em dólares. Você se lembra da aula de ancoragem, quando nós vimos que é necessário ancorar a célula do câmbio para que essa coluna faça sentido? Agora eu retirei essa ancoragem e o Excel nos deu o erro de divisão por zero. O que nós queremos é uma fórmula que identifica as células com erro e retorna uma mensagem de alerta. Vamos escrever igual C erro. Agora vamos apontar qual célula está sendo investigada. E, por fim, qual é a mensagem em caso de erro. Vamos concluir com Enter e copiar para as outras células. Como você pode ver, na única célula em que não há um erro, essa função retornou exatamente o valor da célula. E nas outras, ela retornou a nossa mensagem de erro. Essa função é capaz de identificar todo tipo de erro. Os mais comuns são divisão por zero e referência não existente, que nós veremos mais adiante no módulo sobre cruzamento de bases de dados. Por fim, você pode agora aplicar filtros à sua tabela, selecionando qualquer célula da primeira linha e pressionando Ctrl Shift L. Agora você pode filtrar os registros de acordo com alguma das funções informativas. Muito obrigado pela sua atenção e boa sorte nos exercícios.